Participação iniciada. Boa tarde, mais uma vez. Estamos aqui na nossa reunião de julho de 2021. Seguimos aqui no primeiro dia de reunião, 27 de julho de 2021, na pauta da parte da tarde. Fizemos um pequeno intervalo. Agora, então, vamos retomar. Já vencemos todas as participações dos patronos. Estamos aqui com a presença da representante da Fazenda Nacional, que se inscreveu para acompanhar todos os julgamentos. E nosso colegiado também aqui está completo, lembrando que temos a presença do conselheiro Rodrigo Amorim, que está aqui para suprir aqui a ausência da conselheira Rita, que infelizmente tem problema de saúde e está com uma ausência justificada. Então, eu vou só chamar rapidamente conselheiro Mário, conselheira Ana Cecília, conselheiro Pedro Paulo, conselheiro João Vitor, conselheiro Maurício, conselheiro Marcelo, e conselheiro Rodrigo, e eu, conselheira Maria Helena, que vou presidir os julgamentos. Então, seguindo aqui, agora voltamos ao curso normal da nossa pauta, nós temos aqui o item 21 da pauta, que seria o primeiro item, né? O de relatoria da conselheira Ana Cecília, recorrente, empresa São Luís Viação Limitada, um retorno de vistas, então vou só dizer o que ficou aqui consignado. Vista para o conselheiro Marcelo Milton, convertida em vista coletiva. A relatora votou por conhecer do recurso e, no mérito, por dar-lhe provimento, acompanhada pelos conselheiros Mário, Pedro Paulo e João Vitor. Divergiu o conselheiro Maurício Righetti, que lhe negou o provimento. Nesse ponto, houve pedido de vista, ninguém mais se manifestou quanto ao conhecimento ou ao mérito. Certo? Então só para refrescar nossa memória aqui em relação ao que tinha sido já decidido. Aí, então, foi quando foi pedido vista pelo conselheiro Marcelo, então peço que a conselheira relatora, Ana Cecília, faça, se for possível, o resumo, mas que dê para o conselheiro Rodrigo compreender o caso, que ele não estava aqui no momento em que ele foi julgado no mês passado. Sim, presidente. Aqui traz recursos, são recursos especiais interpostos pelos sujeitos passivos, e a matéria que subiu para discussão pelo colegiado é a matéria atinente à responsabilidade solidária imputada aos administradores com base no artigo 135, inciso 3º do CTN. Aí vou ver aqui o que eu coloco a respeito. Asseveram os recorrentes a impossibilidade de redirecionamento dos créditos tributários contra os administradores nos termos do artigo 135, inciso 3º, considerando os argumentos frágeis e divorciados da realidade fática, uma vez que a documentação apresentada pela fiscalização para fins de solidariedade tributária representam tão somente meros indícios, sendo certo que o real motivo que ensejou o redirecionamento foi a simples ausência de recolhimento tributário, contrariando assim o entendimento consagrado pela jurisprudência. Por outro lado, aduz à Fazenda Nacional que não se trata de mero inadimplemento, pois caracterizada a conduta dolosa na prática da infração e, por essa razão, autorizada a imputação de responsabilidade tributária aos sócios. Aí abaixo eu faço a transcrição de trechos do relatório fiscal que trata da sujeição passiva em cominho. E aí o item 5 fala da solidariedade, sujeição passiva em consulta às operações fiscais anteriores verificou-se. Aí aqui ele vai trazendo vários pontos que foram relevantes, porque aqui nessa autuação teve a questão da responsabilidade solidária, teve um reconhecimento de grupo econômico, mas a parte que subiu para a gente foi unicamente a responsabilidade dos administradores. Mas aí aqui o que narra o relatório fiscal. Em 20 de 3 de 2012, a empresa foi fiscalizada, onde foi lavrado o auto de infração do final 2012-07. Nessa ocasião, a empresa forneceu alguns documentos e esclarecimentos, bem como foi possibilitada a auditoria fazer visitas à empresa, entrevistar funcionários. Abaixo copio o relato da auditoria extraído do relatório fiscal do auto supracitado. Cumpre esclarecer que o domicílio tributário da auditada contém ampla garagem de ônibus, na qual constatamos de fato, haja vista a enorme quantidade de veículos coletivos com o logotipo Consórcio 7 Campo Belo, conforme fotos anexas extraídas do local, tratar-se de garagem da empresa Viação Campo Belo. Não avistamos um único ônibus com qualquer tipo de identificação auditada. Além disso, os motoristas e cobradores que por lá transitavam estavam todos com o mesmo uniforme,
o da Aviação Campo Belo. Em razão disso, pesquisei o cadastro da empresa, da aviação, e constatei que o endereço da filial, final 00225, é o mesmo da que é autuada. Mas ainda na internet, o site da empresa Aviação, posso verificar a mesma situação, seja o endereço do estabelecimento Garagem 2, da Aviação Campo Belo. Em entrevista aos empregados, obtive informações de que, ao contrário da auditada, que apresenta dificuldade em saldar seus débitos tributários, a empresa Aviação está com suas obrigações em dia e encontra boa situação financeira, inclusive ganhando licitações. Da análise do sistema interno, o cidadão pude observar que boa parte dos empregados cujos contratos de trabalho são rescindidos na auditada são imediatamente contratados pela Aviação Campo Belo. E o quadro societário e objeto social de ambas as empresas são exatamente o mesmo, o cargo de administrador ocupado nas duas empresas pela mesma pessoa, de maneira estapafúrdia, a empresa apenas declara em suas declarações informações econômico-fiscais da IPJ 2008, 2009, 2010, despesas e custos com empregados e outros, sem declarar faturamento. E aqui ele vai tecendo essas considerações. Tem outros itens, eu vou até me abster de ler, né, que eu acho que os mais relevantes já foram colocados. Nesse contexto, aliento a DRJ que os administradores praticaram atos de gestão que configuram infração à lei, conforme descrito nos termos de sujeição passiva lavrados pela auditoria fiscal. Não obstante as considerações mencionadas, não restou individualizado no relato fiscal a conduta dos administradores nos termos preconizados no RESP 174532 Paraná, que assim dispõe. Aí eu faço menção a esse recurso repetitivo, foi que é acho que bem conhecido, que inexistindo prova de que se tem agido com excesso de poderes ou infração à lei de contrato social e estatutos, não há que se falar em responsabilidade tributária. Assim, as condutas descritas no relato fiscal, bem como no termo de sujeição passiva, não são aptas à comprovação da autuação dolosa ou culposa da administração dos negócios, em decorrência de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social e estatuto, afastando-se a incidência do disposto no artigo 135, inciso 3º do CTN. Diante do exposto, estou votando em conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento. Sim. Podemos, então, passar ao voto? Nós já tínhamos tomado os votos, né? E tínhamos já, o conselheiro Mário já tinha votado, o conselheiro Pedro Paulo também, João Vitor, né? E aí só divergiu o Maurício, né? Que tinha, todos deram provimento votando juntamente acompanhando a relatora, e aí foi quando o conselheiro Marcelo pediu a vista. Tudo bem, conselheiro Rodrigo? Está acompanhando, né, conselheiro Rodrigo? Tá. Tá, que aí agora a gente vai passar para o revisor, né? Para o nosso revisor, que é o conselheiro Marcelo. Eu coloquei um novo arquivo lá na pasta, que eu esqueci de destacar, tá? Só para avisar. Presidente, conseguiu acessar? Sim, consegui, tá, obrigada. Tá, eu acabei de enviar lá, tem os destaques em amarelo. Eu vou passar, então, presidente, ao voto vista. Sim. Pedi vista na sessão anterior para avaliar melhor a questão quanto ao conhecimento, em vista de que, em caso semelhante, nos autos do PAF tal, de minha relatoria, julgado na sessão de 25 de maio de 2021, escolhendo a turma, por maioria, no acórdão 9202-009536, vencida a conselheira Rita, não conheceu do apelo do contribuinte e responsáveis. Na ocasião daquele julgado, eram recorrentes outro contribuinte, no caso Aviação Bristol, e também a maioria dos responsáveis solidários do caso em julgamento. Destaco eles, os que são sendo julgados aqui, os responsáveis: Armelin Ruas Figueiredo, José Ruas Vaz, Francisco Pinto e Marcelino Antônio da Silva. Da mesma forma que no caso anterior, os recorrentes utilizam dos mesmos paradigmas a fim de discutir a questão quanto à responsabilidade tributária pessoal em vista da aplicação do 353 CTN. Avaliando o acórdão recorrido e demais termos dos autos, contudo, entendo que não merece ser conhecido o presente recurso, nos mesmos moldes, no meu entendimento, proferido no acórdão acima destacado. No presente, né, eu adoto as mesmas razões de decidir, aí eu venho para eles. O paradigma número 1, acórdão 1402, o recorrente questiona, nas razões especial, a necessidade de comprovação da conduta dolosa do sócio para a aplicação da responsabilidade,
na forma do artigo 135.3 CTN, conforme indicado nas folhas 830. Aqui o saque dele. Discorre acerca do debate sobre a existência da responsabilidade dos sócios, né? Aí, no caso, a decisão recorrida discorre acerca do debate sobre a existência da responsabilidade dos sócios, na forma do artigo 135, 3 CTN, questionado no recurso voluntário e no presente recurso especial, conforme parte do aresto abaixo, reproduzido naquilo que é importante para a solução da lide. Diz o recorrido, no tocante à sujeição passiva solidária dos administradores, vale lembrar que foi atribuída a responsabilidade solidária pelo crédito tributário, apurado às pessoas acima relatadas, na qualidade de sócio-administradores e administrador da empresa autuada. Trata-se de um caso típico de responsabilidade solidária passiva, nos termos do 135.3 CTN. Aí, cumpre mencionar trecho do relatório fiscal, no qual fica evidente a responsabilidade tributária. Eu não vou tratá-los aqui, porque é o mesmo do voto da relatora, ela destacou. Aí o recorrido fala, dessa forma, os sócios administradores da autuada praticaram atos de gestão que configuram infração à lei, conforme descrito nos termos de sujeição passiva lavrados pela auditoria fiscal. Os recorrentes não trouxeram aos autos documentos suficientes para demonstrar a improcedência ou insubsistência do lançamento em questão. Nesse sentido, sendo mantido o lançamento, conforme lavrado, não há como afastar a responsabilidade dos sócios administradores. Não lhes assiste razão, uma vez que o 353 CTN responsabiliza o sócio que detém poderes de administração ou que tenha praticado qualquer dos atos descritos no caput do 135. Alegam ainda os responsáveis solidários que o 135.3 é inaplicável caso pela ausência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social e estatutos. Diante das evidências apontadas na auditoria fiscal e nos respectivos termos de sujeição passiva, correto procedimento fiscal quanto à identificação dos administradores como responsáveis nos termos do 135.3, uma vez que os mesmos estavam no exercício pleno da administração dos interesses da empresa autuada e agiram ao arrepio da lei, sendo que, na qualidade de sócios administradores da empresa autuada, eram responsáveis por cumprir os ditames da legislação tributária. Os responsáveis possuem interesse comum na situação que constitui fato gerador dos tributos lançados, devendo ser considerados pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Aqui eu grifei. E, assim, é o mesmo relator do voto que eu havia sido relator de maio, tá? No item 8, destaquei acima os principais pontos que o voto recolhido entendeu, diante das provas coligidas pela fiscalização, pela responsabilidade pelo 35. Por sua vez, o primeiro paradigma decide a matéria da seguinte forma: no que tange à responsabilidade do sócio, o artigo 135 estabelece hipóteses de responsabilização pela prática de atos infracionais ali descritos. Para aplicação desse dispositivo, é necessário preliminarmente que seja identificado expressamente qual ato infracional gerou o enquadramento, quem o praticou. O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária, contrato social ou estatuto, cometido pelo administrador, for realizado à revelia da sociedade. Isso porque, se o ato do administrador não contrariar as normas societárias, contrato ou estatuto, quem está praticando o ato será a sociedade, e não o sócio, devendo a pessoa jurídica responder pelo pagamento. Importante destacar que a infração à lei capaz de gerar responsabilidade é aquela de natureza societária. O que objetiva este artigo é justamente responsabilizar o administrador que age à revelia dos interesses da sociedade e a forma com a qual ele age de tal modo seria descumprindo as normas societárias que prescrevem que a atuação deve observar os interesses da empresa dentro de determinados limites. Aí ele fala o seguinte: com todo respeito à autoridade lançadora, entendo que não houve identificação da prática de atos pelos sócios administradores que justificasse a responsabilização nos termos efetuados. Afirma a autoridade fiscal. Ele destaca: a empresa contribuinte apresentou cópias de notas fiscais como comprovação de despesas deduzidas da base de cálculo do RPJ, ICSLL, despesas utilizadas na base de cálculo dos créditos PIS/COFINS. Todavia, intimada a apresentar comprovação de pagamento dessas despesas, não apresentou qualquer documento hábil. Por conta disso, tais notas foram consideradas comprovação inidônea de despesas. Vê-se que, no que se refere à matéria tributável, a descrição das irregularidades envolve exclusivamente a omissão de receitas pela pessoa jurídica, mas não trata da individualização de conduta do sócio,
voltado ao prejuízo da empresa, motivo pelo qual acato exclusão dos co-obrigados. Retornando ao voto, o primeiro paradigma colacionado não traz a discussão acerca do mesmo assunto, caso concreto, mas relativo a notas fiscais utilizados como despesas deduzidas na base de cálculo do RPJ, CSLL, sendo que a motivação é diversa da presente no relatório fiscal indicado no acórdão recorrido. O acórdão paradigma afasta a responsabilidade unicamente por entender que irregularidades relativas à omissão de receitas da pessoa jurídica não são passíveis de serem repassadas ao sócio, e a fiscalização não tratou de individualizar a conduta do sócio em prejuízo à empresa. No aresto recorrido, pelo contrário, verificamos que o relator mantém a responsabilidade do sócio diante dos fatos e provas indicados no relatório fiscal, em que a fiscalização, no caso concreto, entende que, aí abro aspas, há indícios de formação de conglomerado de fatos sobre uma administração unificada e transferência de bens entre as empresas de modo a impedir o cumprimento dos deveres tributários, que caracteriza a infração à lei pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre as empresas cuja administração lhe competia à época do fato gerador do tributo. Restou caracterizada a sujeição passiva solidárias em relação às seguintes pessoas, aí ele destaca, está em folhas 37 no relatório fiscal. Portanto, além da necessidade de revolvimento de matéria fática, tendo que o acórdão paradigma parte do pressuposto da falta de descrição da conduta do sócio, fato que não ocorreu no acórdão recorrido, em que há a descrição da conduta que motivou a aplicação no 353 CTN. Para haver análise aprofundada do assunto, em sentido contrário, seria necessária a indicação de paradigma em assunto similar em que há discussão acerca dos mesmos fatos relacionados ao sócio para o conhecimento do recurso, fato que não houve, portanto, não conheço por esse paradigma. Em relação ao paradigma, o 1101, no item 15 do voto, em relação a esse paradigma, entendo que não atende aos termos necessários para demonstrar divergência, pois além do assunto discutido ser muito diverso no presente, entre parênteses, ágil interno, amortização, o voto condutor trata do tema daquilo que é importante da seguinte forma. Verifique-se que a autoridade fiscal funda a atribuição de responsabilidade tanto no artigo 124.1 quanto no inciso 3 do artigo 135 do CTN. Foram responsabilizadas pessoas de tais e tais. Com efeito, eu destaco, a autoridade fiscal jamais apontou qualquer ato em afronta à lei ou aos estatutos das companhias, em causa que tenha sido praticado pelas pessoas físicas em análise. Isso nem mesmo quanto ao fulano de tal, que detinha a posição central nos negócios do grupo. É importante frisar também que toda a articulação da autoridade fiscal, com vistas a atribuir a responsabilidade solidária às pessoas físicas, em causa gravita em torno da participação direta ou indireta, mais incisiva ou mais tênue das pessoas na reestruturação societária que culminou com a formação e aproveitamento do ágio, discutido nesses autos. Tornando ao voto, veja que o voto condutor desse paradigma, na mesma linha que o anterior, indica que a autoridade fiscal jamais apontou nenhum ato em afrontalização ou os estatutos da empresa para ser responsabilizado pessoalmente, ao contrário do acórdão recorrido, que reconhece a existência de fatos praticados em dissonância à lei na forma do 1353 CTN. Portanto, além da demonstração fática do paradigma se distanciar em muito da matéria lançada, entendo que os elementos fáticos em discussão não são similares ao presente caso, não cabendo recurso especial para reapreciação de fatos ou provas, e por esse motivo não conheço do recurso, presidente. O conselheiro Marcelo já havia antecipado, né, que estava pedindo vista exatamente por causa desse precedente que nós tivemos, esse acórdão que ele está citando aí, que foi um voto dele, os mesmos paradigmas, né, e o caso... Bom. Aí, conselheira Ana Cecília, ele não está, o conselheiro Marcelo, que é o revisor, não está conhecendo, eu só pergunto, que eu vou retomar aqui o julgamento, certo? Claro, não foi proclamado nada, cada um pode ainda alterar o seu posicionamento, então eu pergunto se você mantém o... Bem, presidente, com as colocações feitas, eu até, assim, vejo que eu acompanhei nesse acórdão que foi mencionado pelo doutor Marcelo, acompanhei no sentido de não conhecer. Só que as colocações que foram feitas, eu estou procurando aqui, né, fazendo uma reanálise,
E aí, eu não estou conseguindo identificar essa ausência aqui de divergência, porque o que acontece? O acórdão recorrido, quando fala, porque ele trata de responsabilidade, grupo econômico, ele fala em vários momentos aqui no acórdão recorrido sobre o tema, mais especificamente sobre essa matéria, o que se coloca é o seguinte: não assiste razão ao sujeito passivo, uma vez que o artigo 135.3 responsabiliza o sócio que detém poderes de administração ou que tenha praticado qualquer dos atos descritos no artigo 135. Então, aqui já o simples fato dele exercer, né, esses poderes de administração. Mais embaixo, concluindo, ele coloca o seguinte: dessa forma, diante das evidências apontadas na auditoria fiscal e nos respectivos termos de sujeição passiva, correto o procedimento fiscal quanto à identificação dos administradores como responsáveis solidários nos termos do artigo 135.3 do CTN, uma vez que os mesmos estavam no exercício pleno da administração dos interesses da empresa autuada e agiram ao arrepio da lei, sendo que, na qualidade de sócio-administradores da empresa autuada, eram responsáveis por cumprir os ditames da legislação. Pelo que eu compreendo, essa conclusão que ele chega é com base em todas aquelas colocações que até ali no início lá, relatório, que ele vai falando que há o mesmo quadro societário de uma empresa, de administradores, o quadro é um só, a empresa, na verdade, se utiliza do espaço físico de uma, então tem toda uma situação, e essa situação, ela deu ensejo ao reconhecimento da questão do grupo econômico que foi, mas especificamente nesse ponto da responsabilidade dos administradores, aí o que eu entendo é que pelo simples fato deles terem aqui o poder de gestão, pelo que eu entendo do acórdão recorrido, né, pelo simples fato deles terem esse poder de gestão como sócios administradores, eles aí incorreriam nessa responsabilidade, o que vai de encontro com o que foi colocado no acórdão paradigma. Então, inicialmente eu até acompanhei naquele outro voto a questão do conhecimento, mas agora, tendo relatado, eu vejo que há divergência, porque, assim, aqui no acórdão recorrido, a comprovação que ele diz é justamente com base naquele arcabouço que foi justamente utilizado até para reconhecimento da formação do grupo e tudo, mas não de forma individualizada, né, aqui dos administradores. Então, eu entendo que há uma divergência assim, presidente. No princípio, eu vou manter. A conselheira relatora mantém, não conhecendo, o conselheiro... aí o conselheiro revisor inaugurou a divergência, não conhecendo do recurso, eu vou, então, retomar os votos, né? Esse é o objetivo sempre de quando se pede vista e a vista é coletiva, exatamente para que se possa aproveitar de toda a experiência de todos aqui que olharam o processo. E aí, então, o conselheiro tem a oportunidade, se for o caso, se for o seu entendimento, alterar seu posicionamento ou manter o posicionamento anterior. Conselheiro Mário. Presidente, a gente não discutiu essa questão na reunião passada sobre essa ótica do conhecimento, até porque não houve nenhuma manifestação em contraponto a essa questão do conhecimento. E, assim, do relato de todas as partes transcritas aqui pelo conselheiro Marcelo Milton, inclusive algumas discussões acerca de interesse comum no fato gerador da situação aí analisada, eu estou entendendo também que que a situação ela tem algumas especificidades que dificultam a questão do conhecimento. Então, até mantendo a coerência em relação a esse voto lá de março, que eu acompanhei o conselheiro Marcelo como relator, eu vou alterar o meu posicionamento e vou acompanhar o redator por não conhecer do recurso. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho a divergência, presidente. Conselheiro João Vitor. Vou manter meu voto, acompanho a relatora. Acompanhando a relatora. Conselheiro Maurício. Com a divergência, presidente. Conselheiro Rodrigo. Com divergência, presidente. Não conhecendo o recurso. Bem, eu acompanho o relator até porque, como bem disse o conselheiro Mário, não se falou sobre isso, né? E o conselheiro Marcelo é que lembrou, né, do caso e
se identificou, né, com esse nosso precedente, e eu vou, então, aí seguir, inclusive, o precedente que nós temos aqui do mês de março. Então, É divergência, presidente. Acho que a senhora falou relatora. Não, desculpa. Era o relator do processo do de março que nós julgamos. Obrigada, conselheira Ana Cecília. Bem, então, eu acompanho a divergência, assim, seguindo o posicionamento no momento lá que nós já enfrentamos aí, inclusive, com os mesmos paradigmas, né? Bem, esse é o número 21 da pauta, né? Então, por maioria de votos, não conhecer do recurso. Vencidos os conselheiros Ana Cecília, relatora, João Vitor e Rodrigo, né? Rodrigo. Não, só Ana Cecília. Divergência. Ah, sim. Pois é, porque eu fiquei na cabeça com o Marcelo Milton como relator, porque eu fiquei lembrando do caso que a gente julgou lá em março. Desculpe. Então, foi Ana Cecília relatora e João Vitor, que conheceram do recurso. Aí eu posso designar você, Marcelo? Já praticamente fez o voto, né? Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Marcelo Milton. Pode ser? Tá sem voz. Tá sem voz. Tá, ok. Então, designado o conselheiro Marcelo Milton. Agora passamos, então, na sequência aqui da nossa pauta, número 22 da pauta, né? É de relatoria do conselheiro Maurício, recorrente Fazenda Nacional, interessado contribuinte Etim Company, Serviços Temporários Limitada. Conselheiro Maurício? Ah, pensei que você tivesse congelado. Não, estou abrindo o processo aqui. Eu fiquei traumatizada com aquele período ali que, de vez em quando, a minha internet estava dando um probleminha, e aí eu agora pensei que estava congelado. Desculpe. Aqui, como já pregoado, presidente, isso aqui trata de recurso deposto pela Fazenda Nacional. Na origem, cuida-se do lançamento para cobrança das contribuições sociais previdenciárias devidas pela empresa, lá incluída a JURAT, pelos segurados, além daquela devida a terceiros. Segundo informou o autuante, o lançamento ocupa as contribuições sobre a folha de salário, diferença apurada extra-folha, folha suplementar, a rigor da técnica contábil, quando a autoria constatou divergência nos valores pagos, diferença entre a folha de pagamento GFIP e a DIF entregue para a Receita Federal, os valores informados ao CNIS, Ministério do Trabalho, considerou os valores informados em GFIP como oficiais, sendo que as remunerações pagas e informadas a maior estão sendo lançadas nesse crédito complementar com novos pagamentos, sempre considerando os maiores valores informados do contribuinte. A fiscalização ainda caracterizou um grupo econômico composto pelas seguintes empresas, aí são 15 empresas aí, né? Relatório fiscal enquanto essas folhas de 713. Eu vou passar. Subiu, presidente, especificamente a nulidade do auto de infração por lançamento de débito contra a matriz sem especificação do montante correspondente às filiais. E vou passar aqui ao voto, que Léo já aborda as questões deduzidas pelas partes, né? Então, aqui o recurso é tempestivo, não havendo questionamento quanto às razões e preenchidos demais pressupostos para sua admissibilidade com isso do recurso. Como relatado, o recurso teve seguimento para rediscutir a matéria nulidade da auto-infração, o lançamento de débito contra a matriz, sem especificação do montante correspondente às filiais, e na sequência eu transcrevo aí a ementa e o dispositivo da decisão, e já passo ao mérito aqui. Nesse ponto, assentou o voto condutor do segundo acordo de embargos, que o fato de a autoridade fiscal não ter deixado claro se a empresa elaborou as folhas de pagamento por estabelecimento e deixou de apresentá-las, ou se não elaborou tais folhas, ou se apresentou as folhas para o estabelecimento e não foram consideradas pela fiscalização, teria causado preterição à defesa do contribuinte, pois a análise desse ponto dependeria da clareza da informação. Com isso, o colegiado entendeu que a falta de clareza configuraria vício de natureza formal, nos termos do inciso 2 do artigo 59 do Decreto 70235. De sua vez, a recorrente, após indicar o acordo 23.01.005.674, relativo ao mesmo contribuinte, à mesma ação fiscal,
como indicativo da divergência jurisprudencial, passou a sustentar que, dado o comportamento do contribuinte, segundo o noticiado pelo atuante, que deixou de realizar a contabilização separada por filiais e que promoveu irregularidades no fluxo de receitas e despesa, como a emissão de notas fiscais de prestação de serviço em uma filial e a folha de pagamento emitida por outra unidade, a nulidade do lançamento estaria beneficiando a quem agira com torpeza, o que seria inadmissível, além de estar atando as mãos do fisco diante da constatação de irregularidade. Com razão à recorrente, constou do voto condutor do acordo recorrido que, não obstante haver informação de que a autuada elaborava folhas de pagamento descentralizada para o estabelecimento, não teria havido expressa manifestação do fisco acerca da sua não utilização. Se não teria sido apresentada ou, se apresentada, por que não teria sido utilizada no lançamento. Veja-se, parece-me claro que, ainda que houvessem sido apresentadas as folhas de pagamento por estabelecimento, a conhecida circunstância de a sua contabilização não seguir a mesma metodologia, a mesma sorte, é dizer, não ter sido contabilizadas em separado ou, ainda o fato noticiado de que os valores que as representariam não guardavam relação no âmbito das despesas de receita escriturada, retira-lhes toda a utilidade que poderia ser a elas empregadas para o lançamento individualizado por estabelecimento. E mais, consoante informou o autuante, devidamente registrado no voto condutor do recorrido, todos os recolhimentos efetuados e retenções de 11% sofridas pelo estabelecimento filiais foram considerados no lançamento consolidado na matriz, não trazendo qualquer prejuízo ao sujeito passivo à metodologia então adotada. Confira-se. Dessa forma, para não prejudicar o contribuinte, tendo em vista não haver contabilidade centralizada na empresa, por filial, optamos por efetuar o crédito de todas as vias de recolhimento no estabelecimento da matriz, reunindo naquela unidade todos os créditos efetuados, inclusive as retenções de 11%, que trata a Lei 911, em seguida lançando os valores das folhas de salário correspondentes. Nesse rumo, e eu prossigo aqui no voto, nesse rumo, seja por não vislumbrar outra alternativa a ser adotada no lançamento em razão de como o fiscalizado contabilizou suas folhas de pagamento, seja por não identificar prejuízo a ele em decorrência da sistemática aplicada, entendo que deva ser aproveitado o ato supostamente viciado, em observância ao princípio par nullité sangré, né, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele. Na mesma linha, oriento o parágrafo único do artigo 3 do Código de Processo Civil atual, né, eu transcrevo. Ademais, o posicionamento diverso acabaria, assim sendo, contrariando os princípios da eficiência, razoável duração do processo e da instrumentalidade das formas, que devem nortear também o processo administrativo. Nesse contexto, por tudo foi assim exposto, encaminho no sentido de aproveitamento do recurso, afastando a unidade do lançamento, determinando o retorno dos autos ao colegiado da COR, uma vez que, ao final do julgamento do recurso voluntário, após concluir pela unidade de lançamento, consignou-se que, por economia processual, as demais questões não estariam sendo enfrentadas no voto. Diante do exposto, estou conhecendo do recurso para dar provimento com retorno ao colegiado com a COR para análise das demais matérias veiculadas no recurso voluntário, presidente. Obrigada. Podemos passar ao voto? Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Vou acompanhar. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanhe. Conselheiro Maurício. Desculpe, conselheiro Marcelo. Tá sem voz, eu acho, o seu, Marcelo. O meu? Acompanho. Tá. Agora sim. Conselheiro Rodrigo. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Aí com retorno, né? Com retorno. Isso, aí, viu, Mário? Vamos botar aquela coisa já padrão. Com retorno ao colegiado. Não sei se a gente põe de origem ou... De origem. De para origem. apreciação das demais questões do recurso voluntário, presidente. Beleza, obrigada. Para apreciação das demais questões do recurso voluntário. Bem, agora, então, seguindo aqui na nossa pauta, esse foi o 22, né? O 23 já julgamos, né, que houve sustentação oral, era o Mineração Caraíba S.A.,
era recurso da Fazenda Nacional, já foi feito. Aí teríamos, então, de número 24 da pauta, que seria de relatoria da conselheira Rita, ela efetivamente não está com problema de saúde, porém, o processo já foi retirado de pauta, antes mesmo de sabermos até que ela não iria comparecer, né, por causa da enfermidade, já tinha sido retirado de pauta pelo patrono e pela PGFN. Depois teríamos, então, o 25 da pauta, que seria de relatoria do conselheiro Marcelo Milton, também foi retirado de pauta a pedido do contribuinte. Aí, então, passamos para o 26 da pauta, número 26 da pauta, de relatoria do conselheiro Mário, né? É um embargo, né? Embargo e interessado. Objeto Brasil Confecções Eireli e Fazenda Nacional. O embargo? Ah, sim, os interessados, desculpe. É porque é embargo de conselheiro, não é embargo de nenhuma das partes, então os interessados são as duas partes. Ok. Conselheiro Mário, então. Presidente, eu vou diretamente ao voto, é uma questão bastante simples, né? Eu reproduzi aí na parte do meu relatório a ementa do julgado, né? E depois tem o embargo, foi o embargo apresentado pela conselheira Ana Cecília, e aí ela apresenta aí quais são as inconsistências, né? Os problemas que a gente tem nesse acordo embargado. E aí, com base no que eu transcrevi lá no relatório, eu digo o seguinte: do exame da ementa e do registro da decisão embargada, bem assim dos fundamentos suscitados em seu voto condutor, verifica-se que este colegiado decidiu por acolher as razões suscitadas no recurso especial da Fazenda Nacional, entendendo pela impossibilidade de abater ou de se abater do lançamento os valores recolhidos na sistemática do Simples Nacional por empresa interposta. Essa era a discussão lá. Contudo, embora o acordo embargado tenha sido proferido em face de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e a decisão tenha sido no sentido de reformar o julgado ordinário, na parte final do referido acordo embargado consta que o acórdão recorrido não merece reforma. Além disso, a conclusão do voto é por conhecer do recurso interposto pelo contribuinte para, no mérito, negar-lhe provimento. Então, são algumas inconsistências de, assim, acho que de aproveitamento de outro voto e tal, que acabaram ficando no acordo embargado. Verifica-se, desse modo, evidente lapsus manifesta justificar o acolhimento dos embargos para retificar o penúltimo e o último parágrafo do voto condutor do Acordo 92020009.2015, que passam a ter a seguinte redação: comparando as decisões em apreço, observam que o acórdão recorrido merece reforma. Isso porque o que se ressalva, de modo geral, é o direito do abatimento dos valores pagos previamente à ação fiscal, o qual só é devido para aqueles recolhimentos que tenham sido realizados em guia própria para o mesmo fato gerador, parcela segurados, ressalvada a impossibilidade de compensação com valores recolhidos na sistemática do Simples Federal e Nacional, mediante utilização do documento único de arrecadação, cota patronal, os quais não se prestam à recorrente para fins de dedução do crédito tributário lançado pela fiscalização. Estou deixando exatamente o mesmo texto, estou mudando só a parte que eu deixei negritada aí, presidente, o mesmo texto do voto da relatora. E, diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Fazenda Nacional para, no mérito, dar-lhe provimento. Então, são só esses pequenos ajustes, tá, que eu já expliquei lá na frente. Na minha conclusão, eu coloco aí: ante o exposto, acolho os embargos sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado pela embargante, tá, repetido aí, adaptar
adaptar o voto ao que foi efetivamente decidido pelo colegiado. Essa questão, presidente, é muito parecida até com o voto que o conselheiro João Vitor já João trouxe aqui. Vitor, Isso, me aí lembro. eu me lembro, até anotei aqui, a título de sugestão para a ata, e já copiando lá o voto do conselheiro que ficou registrado na ata, o seguinte: acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos para sanando os vícios apontados no Acordo 9202-009-2015, de 17/11/2020, sem efeitos infringentes, adaptar o voto ao que foi efetivamente decidido pelo colegiado. Lá do conselheiro João Vitor, eu acho que era a conclusão e a ementa, alguma coisa assim, que eu só estou adaptando para a realidade. Era um trecho do voto e a ementa, não é? Isso, exatamente. Eu acho o do João Vitor. Sim, eu estou me lembrando. Então, aí vejam que houve discussão e foi decidido. O que foi decidido é efetivamente o que o colegiado decidiu, quer dizer, a questão não é a alteração da decisão, mas sim a adaptação do voto àquilo que o colegiado decidiu. Então, o conselheiro está, então, acolhendo, né, conhecer e acolher os embargos para sanar o vício e, nesse sentido, de adaptar o voto ao que foi efetivamente decidido. Todo mundo entendeu o que ocorreu? Então, posso tomar os votos? O conselheiro Ana Cecília. Tá sem voz? Ai, meu Deus. É só abrir aí o microfone, eu acho, Ana Cecília. Ou não? Está parecendo que o microfone está fechado, mas não sei se é isso. Eu clicando aqui, ele não estava destravando. Oh, meu Deus. Eu acompanho, presidente. Certo. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanhe, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanhe. Conselheiro Rodrigo. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer e acolher os embargos, passando os vícios apontados no acordo número tal, da data tal, sem efeitos infringentes, adaptar o voto o voto ao que foi efetivamente decidido pelo colegiado. Aí, lembrando que o acordo embargado 9202009215, 17/11/2020. Bem, sigamos então aqui. Vamos então agora, esse foi o número 26 da pauta, né? 26 da pauta. Aí, o número 27 da pauta é de relatoria do conselheiro João Vitor, recorrente Cerealista Castro Limitada. Pois não. Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, que foi parcialmente admitido para a discussão da seguinte matéria: inexistência de grupo econômico. Foi negado provimento ao recurso do contribuinte. A fiscalização identificou a existência de um grupo econômico integrado pelas empresas Distribuidora Barreiras de Alimentos Limitada, Nova Colina Administradora de Bens Patrimoniais Limitada e Cerealista Castro Limitada, as quais foram consideradas como devedoras do crédito tributário constituído neste processo, consistente de contribuições previdenciárias patronais e parte dos segurados. Em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissibilidade prévia, o sujeito passivo basicamente alega que o paradigma final 630, segundo esse paradigma, mesmo que fosse provada a existência do grupo econômico, isso não seria motivo suficiente para as empresas incluídas serem consideradas como solidárias. A Fazenda Nacional foi intimada, né, e apresentou contrarrazões, e ela basicamente pediu o desprovimento do recurso. Com relação ao conhecimento, eu entendo que o recurso não deve ser conhecido e passo a exposição nesse sentido. A fim de demonstrar a divergência, a recorrente acostou o paradigma 2403.001.630, segundo o qual, abre aspas, o fato de haver pessoas jurídicas que pertencem, ou que pertençam, melhor dizendo, ao mesmo grupo econômico, por si só, não enseja responsabilidade solidária na forma prevista no artigo 124.70, que está na ementa. Ainda de acordo com o paradigma, abre aspas, mesmo que fosse provada a existência do grupo econômico, isso não seria motivo suficiente para as empresas incluídas serem consideradas como responsáveis solidárias. No presente caso, todavia, a decisão recorrida não está amparada ou não está fundada apenas
na existência de grupo econômico, mas também na alegada existência do que denominou de grupo econômico de fato, no interesse comum de todas as empresas solidárias, na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, ex-vido artigo 124, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Veja que a decisão recorrida textualmente afirmou que a autoridade fiscal aplicou corretamente o citado artigo 124.1, que trata não só do grupo econômico, mas que trata também do interesse comum na situação que constitui o fato gerador. Então, eu transcrevo e destaco os dispositivos. Então, confrontando os ambos os julgados, conclui-se existir divergência interpretativa em face de situações semelhantes, e sendo assim, eu voto por não conhecer do recurso. Não sei se ficou claro. Ficou claro? Aí eu pergunto sempre essas questões de conhecimento, viu, conselheiro Rodrigo? É porque na turma ordinária o conhecimento é basicamente quase sempre só a tempestividade. Às vezes pode ter uma questão de conhecimento, tipo uma concomitância, enfim, um outro. Exatamente. Mas aqui, como nós temos então essa etapa prévia, né? E nós aqui, como nós não temos cognição plena, a gente precisa sempre verificar bem essas questões, né? Então, às vezes, quem vem aqui para substituir de turma ordinária, né? Às vezes estranha um pouco, né? Certo? Mas, assim, não todo mundo aqui passou por isso no início e depois a gente acaba entrando no ritmo, né? Passa a ser algo bem automático, assim, né? A gente fazer sopesar, né? Essa questão da admissibilidade. Bem, então, podemos, então, para mim ficou claro, não sei se alguém tem alguma questão, posso passar a tomada de voto? Conselheiro Mário. Sem som, Mário. Eu abri aqui o som, o negócio não abriu, estou ouvindo até um passarinho, acho que é o passarinho da casa. Não é mais aqui em casa, não. Tá mais nem hora de passarinho. O passarinho já foram dormir aqui. Pelo que eu entendi aqui, no paradigma, é só a questão do grupo econômico e lá no caso, no recorrido, além do grupo econômico, foi identificada a questão do interesse comum, né, conselheiro João Vitor? Então, presidente, acho que realmente são situações diversas e tem ali um fundamento diferente no acórdão recorrido e, portanto, eu vou acompanhar o relator. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheiro Rodrigo. Presidente. Eu também acompanho, então, 27 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, então, seguindo aqui, vamos ver o que nós temos. Esse foi o número 27, né? O 28 da pauta já foi feita, era recorrente Fazenda Nacional, era Kraft Foods Brasil, SA já foi julgado, teve inclusive sustentação oral. Passamos então para o 29 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado Magotô, eu acho que é Magotô, Brasil Limitada. Relatoria do conselheiro... Eu também. João Vitor. Fiz esse processo há bastante tempo. Eu posso ir direto ao voto aí, se porventura precisar remover alguma coisa. Discute-se nos autos aqui. Eu estou conhecendo o recurso, né? Deixa eu ver se o contribuinte, inclusive, não se insurgiu em contra-razões contra o recurso, contra o conhecimento, melhor dizendo, do recurso da Fazenda Nacional. Então, eu estou conhecendo o recurso em que se discute a questão do abono de férias. Então, discute-se nos autos se incidem contribuições previdenciárias sobre o abono de férias decorrente de convenção coletiva de trabalho vinculado à assiduidade. Pois bem, indo direto ao voto agora no mérito, não há incidência de contribuições previdenciárias sobre o abono de férias pago em consonância com o artigo 144 da CLT. Diante disso, se a vantagem foi estipulada mediante convenção coletiva de trabalho e limitada a 20 dias de salário do trabalhador, deve ser afastada a tributação. Para elucidação, eu transcrevo os artigos 143 e 144 da CLT.
No caso dos autos, e segundo se nota no relatório fiscal e folhas 89 e 90, a vantagem foi paga em função de convenção coletiva e não excedia 20 dias de salário. Veja-se, ao empregado que durante o período aquisitivo de férias não tiver mais de 7 faltas ao serviço, justificadas ou não, quando sair em gozo de férias, será pago um abono nos seguintes valores e condições. Então, o abono é pago, na primeira hipótese, em 1/3 do salário nominal mensal, na segunda hipótese, 1/4 e 1/5. Ou seja, na minha ótica, não excedente a 20 dias, né? Mediante cálculo aritmético aí. Esta turma tem decidido que não incidem contribuições sociais sobre o abono de férias pago em obediência à norma coletiva de trabalho, não excedente a 20 dias. Eu transcrevo um processo já julgado há algum tempo, a relatoria era da doutora Ana Paula. E aqui, como tem essa questão da vinculação à assiduidade ou não, a vinculação do abono à assiduidade do trabalhador é objetiva e não é vedada pela lei, descabendo ao intérprete aplicador criar pré-requisito não previsto. Em matéria de interpretação, aquilo que foi dito deve prevalecer sobre o que deixou de ser, e aquilo que foi dito mais diretamente deve prevalecer sobre aquilo que deixou de ser. Mesmo que a regra dos artigos 143 e 144 fosse incompleta, o que não é o caso, seria descabido cogitar da criação de exigência não expressa, pois as normas tributárias são incompletas em relação à realidade e incompletáveis por meio do uso da analogia ou da extensão criativa, de forma que o estrito cumprimento da regra implica a não incidência das contribuições lançadas. Os artigos 143 e 144 CLT introduzem no ordenamento jurídico a presunção absoluta de que o abono de férias não tem natureza salarial, ou seja, não integra a remuneração do empregado, não deixando qualquer espaço para a prova em contrário pelo intérprete e aplicador da lei. O intérprete pode somente comprovar que a lei não incidiu sobre o fato, porque o fato não teria ocorrido como previsto na hipótese legal. Eu transcrevo a doutrina do professor Alfredo Augusto Becker, uma doutrina já bastante antiga, então estou votando por desprover o recurso da Fazenda Nacional. Certo. O conselheiro, então, está conhecendo e, no mérito, negando o provimento ao recurso da Fazenda. Conselheiro Mário. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Eu acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheiro Rodrigo. Acompanho, presidente. Eu também acompanho. E 29 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Bom, agora o número 30 da pauta é de minha relatoria, recorrente Viação Santa Cruz Limitada. Eu acho que já está aí que eu já coloquei aí, né? Já está aí, né, na página. Viação Santa Cruz. Eu vou também fazer um resumo, já partir direto para o voto, que é uma questão bastante simples assim, de explicar, né? Não sei se é simples de julgar, mas é uma questão que dá para fazer um resumo, tá? Viu, o conselheiro Rodrigo, nós, quando a gente já não tem mais sustentação, né, nós já, matérias já conhecidas, a gente vai partindo direto para o voto, porque aí já ali a gente, desde que no voto, já contemple todas as questões, né? Certo? Porque o recurso especial, ele sempre é centrado em determinados aspectos, né, que já tem uma prévia admissibilidade, então a gente vai pontuando aí as questões importantes no próprio voto, até para a gente dar uma dinâmica maior aqui nos nossos julgamentos. Bom, o recurso especial é tempestivo e, no meu entender, atende aos mais pressupostos, portanto, deve ser conhecido. Não foram oferecidas contrarrazões tempestivas. O presente processo trata do debitcad número tal, autos de infração de obrigação principal relativa à diferença de contribuição previdenciária a cargo dos segurados contribuintes individuais, trabalhadores autônomos, incidentes sobre serviços prestados de transporte rodoviário de carga de 4 de 2003 a 9 de 2008. Aqui, então, é o seguinte, olha, é uma questão aqui que o que está se discutindo é a concomitância, né? Nos termos do relatório fiscal, a contribuinte recolheu a contribuição adotando como base de cálculo o percentual de 11,71% do valor constante do recibo de pagamento autônomo, RPA, contrariando o disposto na portaria MPAS 1135/2001,
que fixa a base de cálculo em 20% da remuneração paga ao transportador autônomo. Assim, no presente lançamento, existe a diferença aí dessas alíquotas. Então, o contribuinte foram ajuizadas 2 ações na Justiça questionando esse aumento de alíquota, né? Esse reajuste de alíquota, uma pela Associação Nacional de Transporte de Carga e Logística, NTC, e a outra pela Confederação Nacional do Transporte, CNT. Ambas que o contribuinte é filiado, é associado, e essas ações foram ajuizadas pelas entidades. Porém, o contribuinte está nesse rol aí de representados por essas entidades, né? E aí, então, no acórdão lá da DRJ, já não se conheceu dessa parte, né, que estava com essas ações judiciais, e o contribuinte também questionava, trazia uma questão de decadência e juros Selic, aplicação de juros Selic. E daí, já na DRJ, já foi dada a decadência, né? E aí veio para a turma ordinária essa questão da ação judicial e a questão da ação judicial e mais a questão do juros Selic, que foi, inclusive, aplicada a súmula lá do juros Selic, e considerou-se que não se conheceu dessa parte pela concomitância. Bem, ao recurso especial foi dado seguimento, o exame de admissibilidade... Bom, deixa eu ver aqui partir para o voto. Ficou entendido o que é? Então, o que se discute aqui é, basicamente, se a concomitância ela vale, pode ser declarada quando a ação judicial, que não há dúvida de que é o mesmo objeto, nem há dúvida que é incontrovérsia no processo que é o mesmo objeto, essa alteração de alíquota, e também o contribuinte é filiado a essas categorias, tá? A essas entidades. Então, o que se discute aqui é se há ou não a concomitância, certo? E a tese aqui do recurso contribuinte é no sentido de que, basicamente, né, no sentido de que não haveria aí concomitância, porque não foi ele que entrou diretamente lá no judiciário, e aí traz as questões de que, aquelas questões que, vamos dizer assim, pontificam o que seria a mesma, ações idênticas, que teria que ter as mesmas partes também, né? E que esse entendimento, né, no judiciário não induz litispendência, por exemplo, não induz litispendência, então que pode até depois o contribuinte entrar em nome próprio e ter resultados diferentes. Então, independentemente dessas alegações, eu estou trazendo aqui o texto, a parte aqui que mostra que é o mesmo objeto e que o contribuinte é associado a essas. Parece-me, assim, a gente já discutiu isso, já temos julgado aqui em relação a isso, mas, para mim, sempre o que a gente coloca, eu estou até adotando aqui um voto que foi da conselheira Elaine, né? Mas a gente já discutiu isso, no sentido de que, para efeito aqui de concomitância de processo administrativo com processo judicial, é irrelevante se a ação lá está em nome próprio do contribuinte ou em nome de uma entidade, porque o efeito em relação aqui será o mesmo, ele terá o mesmo benefício, certo? Ele não entrou ninguém entrou na justiça revelia dele, ele está confirmando aqui que ele é associado, né, confirma-se aqui que ele é associado. Então, a questão de, no judiciário, né, isso aí não caracterizar, vamos dizer assim, identidade de ações, né, porque não é o mesmo o postulante, né, e que depois ele pode ter outra ação, melhor para ele. Agora, aqui na nossa seara aqui administrativa, nós temos um processo com uma relação jurídico-tributária, que é essa dele, e que ele está pleiteando aqui a mesma coisa, né, que está sendo pleiteado lá, e que a decisão de lá, obviamente, vai valer. Então, no meu entender, independentemente dessa discussão, que eu não consigo entender como isso pode se comunicar
com essa questão aqui de concomitância administrativa e judicial, porque o contribuinte ele está usufruindo de todas as benesses, vamos dizer assim, que dá o fato de ter uma ação judicial, né? Ele está com a exigibilidade suspensa, ele se fez até já se deu a decadência, né? No caso já foi até dado decadência pelo acordo de primeira instância, mas o que eu quero aqui deixar assim mais patente, né? É que em relação à concomitância em si, não há dúvida de que o que vai ter que ser aplicado é decisão judicial. Se lá no judiciário ele depois pode entrar com outra ação em nome próprio, melhor para ele, certo? Agora, aqui não tem como eu entendo assim, embora se diga assim, o contribuinte, tem várias, porque se ele ganhar, se ele perder, porque o contribuinte vai ser prejudicado. Ora, o contribuinte está com uma ação lá, 2 ações, representado, né, por entidades, que ele pode ainda, ele próprio, até argumento, que ele pode ter uma terceira, se ele quiser, em nome próprio, e aqui a gente tem que ver também pelo ângulo do interesse público, né? A gente está tratando aqui de tributo, né? Então é um interesse público. Então não há como aqui, não se pode raciocinar em termos de que, porque se ele aqui tiver provimento, a decisão não pode ser condicionada ao resultado. Então, qualquer que seja o resultado, o que vai valer é o judiciário. Ele vai, com certeza, trazer essa decisão para executar isso administrativamente. Então, no meu entender, o prejuízo menor que tem para se declarar aqui a concomitância, para mim é o dele. O menor prejuízo ainda é o dele. Porque ele vai, se ele ganhar, vai executar. Se ele não ganhar, ele mesmo diz que ele pode ter outro. Agora, aqui, não tem jeito. A gente vai ter uma decisão que ele pode também ganhar ou perder. Então, eu não consigo aí me desatrelar dessa questão da concomitância, e entendo assim, quando se fala assim, o contribuinte, né, ajuizar a ação, não se tem essa literalidade, né, o contribuinte, ele como diretamente, né, assim, o ajuizamento de ação, no meu entender, o ajuizamento de ação com o mesmo objeto, há uma ação com o mesmo objeto? É exatamente isso que ele está pleiteando. Se ele ganhar essa ação lá, ele vai ganhar aqui também, vai ter que executar aqui, certo? Então, eu estou aqui aplicando a concomitância, certo? Aqui só ficou essa matéria, né? Só ficou essa matéria, porque ele já ganhou a decadência lá na DRJ, e a outra matéria ali na turma ordinária era Juros Selic, certo? Então, eu estou aqui conhecendo do recurso e do recurso especial do sujeito passivo, e no mérito eu estou negando o provimento. Por quê? Porque aqui, vejam, não é que eu não vou conhecer, né? Ele está lá na turma, vejam se eu estou correto, não sei, agora a essa hora a gente já fica... No acordo recorrido, não se conheceu, né? Aí o contribuinte traz uma divergência em que realmente, se for por entidade, então não se aplica concomitância. Pode se conhecer, dar provimento, negar, que não importa, porque lá no judiciário isso não induz a dispendência. Eu entendo aí que não consigo entender como isso pode se comunicar com essa questão de concomitância aqui. Mas entendo que, então, aqui, conhecendo o recurso, tem efetivamente a divergência, eu tenho que negar provimento para quê? Que aí mantém lá o não conhecimento, certo? Aqui não é questão de conhecer ou não conhecer. Estou correta? Eu assim, não estou perguntando se estão votando junto comigo, mas esse raciocínio eu entendi assim. Fiquei um pouco assim... A avaliação é exatamente isso, presidente. Né, aqui, a gente conhece qual é o pedido aqui. O pedido é que não seja declarada essa concomitância, né? Bem, então é isso. Não sei se ficou alguma coisa mais que tenham dúvida, a questão é essa. Eu estou, então, conhecendo do recurso e, no mérito, negando o provimento, e aí mantendo, assim, a decisão recorrida que não conheceu dessa parte aí, que é exatamente a mesma coisa. Bom, conselheiro Mário. Presidente, com base nesses mesmos argumentos aí que
Esse tipo de lançamento, via de regra, já não traz nenhum tipo de problema para o contribuinte. É lançamento mais para prevenir decadência. E, nesse caso, além de não trazer, né, prejuízo, o contribuinte, no âmbito do Poder Judiciário, ainda poderia até, como foi dito, interpor uma nova ação, caso não seja vencedor nessa. Né? Então, eu acompanho, acho bastante tranquilo isso aí. Então, vou acompanhar em toto aí, presidente. Conselheira Ana Cecília. É um MS coletivo, não é, presidente? São duas ações. Eu realmente não posso dizer o que é. Mas não, é só para saber se é coletivo. Não, nesse caso aqui eu tenho seguido o mesmo posicionamento da presidente, assim, embora eu veja que há um risco, sim, assim, caso seja improcedente, né, o pedido ali não sei se é a associação ou quem está substituindo o contribuinte, no caso, há um risco, sim, porque aí, no caso, ele poderia, diante de uma improcedência, nem ter uma análise, assim, não ter análise no processo administrativo, que seria um direito. Mas, não vejo, assim, como outra alternativa que não seja essa, porque é realmente, assim, uma situação bem específica diante das outras, né, que ordinariamente a gente encontra quando se trata de questão judicial. Mas, então, a princípio, eu vou seguir aqui, que é um posicionamento que eu até já tenho adotado, o posicionamento que foi exposto pela relatora. Não, assim, eu entendo que há um risco, mas que, diante dessa situação, não tem, porque também há uma possibilidade dele ser beneficiado, e se procedente, né, se ele conseguir ali no mandado de segurança obter, se a associação conseguir, substituindo ali o contribuinte, ele vai ser beneficiado. Então, diante dessas possibilidades, eu vou acompanhar aqui a relatora. Sim, conselheiro Pedro Paulo. Acompanha a relatora, presidente. Conselheiro João Vitor. Presidente, por hora eu vou... É questão de concomitância, né? Se o mandato de ação coletiva, se ela induz a concomitância, não é isso? Sim. Tá. Por hora, em função do que dispõe, por exemplo, o artigo 22, parágrafo 1º da Lei do Mandato de Segurança, segundo o qual o mandato de segurança coletivo não induz litispendência, e considerando que também que a propositura de ação coletiva não impede a ação individual do contribuinte, eu, por hora, vou pedir licença para divergir da relatora o recurso do contribuinte, né? Sim. Afastar, então, a concomitância do provimento. Conselheiro... Aí, bom, se for assim, teria só que retornar, né? Certo? O provimento aí é para só afastar o não conhecimento e teria que voltar. O provimento não é para entender pelas alíquotas, é só para... viu, conselheiro João Vitor? É isso mesmo, né? Provimento no sentido com retorno. Isso, porque lá não se conheceu. Não se conheceu na turma ordinária. Tá. Conselheiro Maurício. Com a relatora, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanhe a relatora. Conselheiro Rodrigo. Acompanho também a relatora, presidente. Então, esse é o número 30 da pauta, né? Por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencido o conselheiro João Vitor, que lhe deu provimento. Aí eu posso colocar aqui com retorno, isso. João Vitor, porque só para não confundir, porque esse é a mesma, seria dar provimento não é ainda porque a turma ordinária não julgou, não entrou no mérito, né? Perfeito. Com retorno ao colegiado de origem. Vou botar só assim para não confundir com esse mérito. Bem, agora então, seguindo aqui nessa pauta, esse foi o número 30, né? Aí 31 e 32 e 33, né? Todos já foram sustentações orais, né? O 31 era a relatoria do conselheiro Marcelo, prática móveis e ferramentas limitada, de sustentação oral.
Depois veio o conselheiro Maurício, com litígio e engenharia, também houve sustentação oral, e o conselheiro Pedro Paulo, número 33 da pauta, também teve sustentação oral. Agora, então, passamos para o 34 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, contribuinte Rezel, Participações e Empreendimentos S.A., relatoria do conselheiro Pedro Paulo. Presidente, então é um recurso do contribuinte, recurso especial, perdão, é o recurso especial da Fazenda Nacional. E a matéria é a possibilidade de compensação de crédito de imposto de renda na fonte retido quando o recebimento de juros sobre o capital próprio de empresa das quais participa com débito de IRF incidente sobre juros de capitais próprios, que a mesma pessoa jurídica paga a seus sócios fora do período de apuração a que se refere o crédito. Eu vou deixar de ler aqui as razões da Fazenda Nacional, porque eu estou encaminhando o voto no sentido de não conhecer do recurso, e essa questão ela não vai ser essencial, né? Certo? Então, eu posso ir ao voto, presidente? Claro. Então, eu passo a analisar a questão do conhecimento e começo dizendo assim: registre-se inicialmente que tanto o acordo recorrido quanto o paradigma deram provimento ao recurso voluntário, homologando a compensação. Por aí já complica, né, a questão da divergência. No caso do recorrido, trata-se de situação em que o crédito e o débito do IRF foram gerados em períodos distintos, respectivamente, quarto trimestre de 2003 e primeiro trimestre de 2004. Além disso, o recorrido também citou como fundamento para dar provimento ao recurso o fato de que, à época, ainda não tinha sido editada a Instrução Normativa número 460 de 2004, que teria aclarado a questão. Já no paradigma, o débito e o crédito refere-se ao mesmo período, quarto trimestre de 2003. O que aconteceu foi que a DECOMP referente ao débito foi apresentada tempestivamente na primeira semana de 2004. Ora, as diferenças fáticas são evidentes. Num caso, o débito e crédito se referem ao mesmo período, no outro não. Além disso, ambos os julgados homologaram a compensação. E se pode concluir, pelo fundamento do voto, que se o recorrido estivesse na situação retratada no paradigma, teria decidido da mesma forma, e com mais razão ainda. É certo que o paradigma parece salientar a tese de que, caso débito e crédito se refiram a períodos distintos, não seria devida compensação. Trata-se, todavia, de análise em tese, pois não era essa a situação enfrentada pelo colegiado. De modo que não se pode afirmar que, caso fosse esta e não aquela situação analisada, a decisão seria diferente. O fato é que não se pode afirmar que os conselheiros que decidiram o paradigma votariam de outra forma, caso se encontrasse na situação retratada pelo recorrido, e vice-versa, eu vou acrescentar aqui. Eu não sei se ficou claro. Na verdade, há uma diferença fática, né? E o que a Fazenda traz como divergência é apenas porque no voto, no paradigma, ele diz assim, não, os débitos e créditos têm que ser do mesmo período, tá certo? Mas porque ele estava analisando a situação e que o débito e o crédito era do mesmo período, tá certo? Né? Então, as situações fáticas são diferentes, eu acho que não há divergência. Sim, inclusive os próprios resultados, né? É difícil, assim, não que não vou dizer que nunca se, mas quando é o meu resultado é uma coisa complicada, né? Se demonstrar divergência. Mas, enfim, ficou entendido? Podemos tomar os votos? O conselheiro Pedro Paulo não está conhecendo do recurso. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Nesse caso aqui, o débito e o crédito são períodos diferentes? No caso do recorrido, o débito, ou vice-versa, não sei, é de dezembro e o crédito é da primeira semana de janeiro. No caso do paradigma, os débitos e os créditos são da última semana de fevereiro, mas a DECOMP foi apresentada
em janeiro, certo? Então, há uma diferença fática entre os dois e os dois deram provimento, certo? No caso do paradigma, ao proferir o voto, o colegiado, o relator, disse, olha, o débito e o crédito tem que ser do mesmo período. E é nisso que a Fazenda está invocando para apresentar a divergência. Porque realmente a discussão, que eu já peguei caso desse, estou até com desse lá, a discussão é se esse tipo de compensação entre retenções na fonte sobre JJCP, né, dentro do mesmo período, se eu tenho que necessariamente entregar a DECOMP dentro desse período ou se eu posso entregar no período seguinte. O paradigma é nesse sentido, né? Pois o paradigma é nesse sentido, mas no caso do recorrido, a situação é outra, porque, na verdade, o débito é de janeiro. Ficou claro, Maurício? Ficou. Tá. Referência. Está acompanhando, então, né? Sim. Tá. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheiro Rodrigo. Acompanho. Então, também, esse qual é o número, hein? 34, presidente. Desculpa, Paulo. Eu fui seguindo aqui, não atualizei aqui. O 34. Eu também acompanho o relator. Então, o número 34 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Bem, vamos agora, creio que esse foi o último, acho eu, de hoje, né? É isso mesmo. O 34 da pauta, o 35 da pauta seria de minha relatoria, contribuinte Agrolatina Limitada, mas ele foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Bem, eu pergunto, indago se seria possível nós só julgarmos mais um processo, que é um processo de vista, da manhã, que retornou de vista, só para a gente não se arriscar a esse processo ter que voltar, porque embora a gente tenha poucas coisas pela frente, assim, não tenha pautas tão... exceto a de amanhã à tarde, que eu acho que vai ser um pouco tem bastante sustentação, mas se fosse possível, é o número 12 da pauta, porque foi o único com vista, eu acho que é 12 da pauta, BASF SA. Se vocês ainda aguentam julgar esse processo hoje, senão a gente pode interromper, que nós terminamos a pauta nossa da tarde, mas seria só para garantir esse aí, que é o 12, que era vista, era retorno de vista, pode ser? Vamos, então? Eu acho que é de relatoria da conselheira Ana Cecília. Ana Cecília, é complexo? Isso foi vista para o conselheiro Mário. Eu não me recordo, presidente, eu estou abrindo agora. Tá. Eu acho que é bastante simples. Né? Então, a gente já fecha isso e a gente, pelo menos, esse daí, porque é um processo que já ficou com vista, eu gosto sempre de fazer todos os, pelo menos que retornam de vista, para não ter que voltar. Então, vamos julgar agora um processo da parte da manhã, né? No decorrer da nossa reunião, nós vamos resgatando sempre os que ficaram para trás. A ideia é que a gente julgue todos, inclusive todos os da manhã. Mas esse aí é um processo que já vinha com vista, né, de retorno de vista, o número 12 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado BASF, SA, de relatoria da conselheira Ana Cecília. A vista foi para o conselheiro Mário, com vista de vista coletiva, a relatora votou por conhecer do recurso e no mérito por negar-lhe provimento. Nesse ponto, houve pedido de vista, ninguém mais se manifestou, nem quanto ao conhecimento ou ao mérito. Aí eu peço, então, conselheira Ana Cecília, se for possível, fazer um resumo, né, que dê para, obviamente, para o conselheiro Rodrigo compreender, e aí, então, o conselheiro Mário daria as razões de vista. Se vocês acharem que é complicado, a gente pode deixar para amanhã. Não acho que seja, não. A questão, o que subiu para a discussão, presidente, é a questão relativa ao transporte de cargas, configuração de seção de mão de obra na prestação de serviços de transporte de cargas. Aí, no meu voto, eu vou passar lá para a parte do voto que eu faço a análise. Teve uma questão de conhecimento, mas se eu não estiver enganada, essa parte a gente votou, não votou? Conhecimento? Ou foi a vista no conhecimento? Não ficou. Eu acho que o Mário já pegou vista sobre tudo. No conhecimento também, né? Aí, com relação ao conhecimento, a recorrida está alegando a impossibilidade de conhecimento em razão da ausência de contrariedade à lei, uma vez que a Lei 8.291 deve ser a 212. 209. Recurso por contrariedade à lei? Contrariedade à lei, E aí ela traz aqui as alegações,
eu estou considerando que o CARF, seguindo o entendimento da jurisprudência do STF, em sede de RR, sedimentou oposição no sentido de se distinguir juízo de admissibilidade, alegação de contrariedade por parte da Fazenda Nacional, não sujeita à verificação prévia pelo examinado do recurso especial e o juízo de mérito, verificação pela CSRF acerca da eventual contrariedade à lei ou evidência de prova. E aí eu estou diante das considerações, normalmente pela possibilidade de cognição ampla da modalidade de recursão sob exame, voto em conhecer do recurso, porque se encontra tempestivo e presente demais pressupostos de admissibilidade. Aquela questão que se mistura com o mérito, né? Sim, sim. Aí, com relação ao mérito, consoante narrada a controvérsia, resume a configuração da seção de mão de obra relativa ao serviço de transporte de cargas. Aí eu faço a transcrição aqui do acórdão recorrido. Deixa eu ver, vou pegar a parte principal aqui, que eu grifei. Só para esclarecer, viu, conselheiro Rodrigo, e o restante do colegiado, mas o restante do colegiado já está mais, tem mais prática esse recurso ele é residual, ele acabou com o regimento de 2009, quando foi inaugurado o CARF, esse recurso acabou, que era recurso por contrariedade à lei, era quando a decisão era não unânime, né, e aí a Fazenda podia recorrer, era só para a Fazenda Nacional esse recurso, ela podia alegar contrariedade à lei. E aí, então, tinha um probleminha sempre de conhecimento, porque se entendia que na admissibilidade já tinha que se verificar se contrariou ou não a lei. Isso também tinha no judiciário, tanto no STJ quanto no STF. E aí, então, já se resolveu sempre isso, já há muito tempo, no sentido de que basta alegar a contrariedade e cabe à Câmara Superior verificar se teve ou não contrariedade à lei. E aí, essa cognição ela é mais ampla, né? Porque ela não precisa ter demonstração de divergência. E aí a conselheira está conhecendo, e aí ela vai colocar agora Eu estou utilizando até os argumentos que foram colocados na decisão recorrida, e aí os principais que eu destaquei aqui no voto são os seguintes: com relação ao serviço de transporte de carga, o que muito se discutia e ainda se discute é a possibilidade ou não de tais serviços serem executados mediante cessão de mão de obra. A meu ver, não houve nenhuma modificação da legislação nesse sentido, quando o decreto 4.729 excluiu do rol, parágrafo 2º do artigo 219, serviço de transporte de carga. Entendo que o que houve foi tão somente o reconhecimento pelo novo decreto de que prestação desse serviço pela sua própria natureza, não configura cessão de mão de obra. Então, de sorte que, independente de se fazer retroagir os efeitos do decreto, resta evidente e discutível a conclusão de que, para que haja aplicação da retenção, é necessário que os serviços contratados sejam executados mediante a cessão de mão de obra, que não basta apenas a afirmação da autoridade lançadora, mas sua demonstração na forma definida no parágrafo 3º do artigo 31 da 8.212. É imperioso que haja colocação pela contratada dos segurados à disposição da contratante, que realizem trabalhos contínuos em suas dependências ou nas de terceiros, e ainda que os empregados fiquem sob comando da contratante. O que no presente caso não ocorreu, até porque, conforme se verifica dos autos, a contratada realizou o serviço de transporte de carga, efetuando fretes para a contratante, não se verificando nesse serviço a colocação de mão de obra à disposição do contratante. Registre por oportuno que a diligência realizada para esse fim não logrou êxito em demonstrar efetiva cessão de mão de obra, uma vez que os documentos juntados e o relatório da diligência nada acrescentaram aos elementos já constantes dos presentes autos. Por fim, não sendo configurada nos termos da legislação pertinente, a cessão de mão de obra, não cabe a aplicação da retenção prevista no artigo 31, com a redação dada pela Lei 9.711. A respeito do tema, a Câmara Superior, essa Câmara Superior, em 2011, né, analisou essa controvérsia, com formação, né, lógico, de outro colegiado, no mesmo sentido do que foi colacionado no acórdão recorrido, e aí eu vou abster da leitura, só apenas aqui na conclusão, especificamente em relação ao serviço de transporte de cargas, a exclusão dessa atividade, o rol de atividades submetida ao regime de retenção, implica na aplicação retroativa, na medida em que a regulamentação considerou que tais serviços não atendiam o critério estabelecido pela lei, isto é, regime de cessão de mão de obra. O fato de ser insustentável, tal entendimento tem como fundamento lógico o fato de ser insustentável que um serviço seja considerado submetido ao regime de retenção em um período anterior à publicação de um decreto e no momento seguinte a mesma atividade não mais ser considerada submetida a esse regime sem qualquer alteração da lei. E aí traz outras considerações, até algumas mais eu grifo no sentido mesmo de que da impossibilidade aqui da cessão de mão de obra nesse caso. E aí a conclusão é que, com base na posição adotada no Estado Acórdão,
os fundamentos expostos pela decisão recorrida e na análise dos contratos de folha 1838 e seguintes, entendo que não assiste razão a recorrente, pois ausente a demonstração da efetiva prestação de serviço mediante cessão de mão de obra, portanto, eu voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Qual que é esse acordo? Você tem o número aí? Deixa eu ver se eu coloquei. Não, depois você me dá, não tem problema não, só para eu anotar que eu gosto de anotar. Bom, então o conselheiro está, então, conhecendo e negando provimento, não é isso? Ao recurso da Fazenda. Você tinha concluído? Desculpe, eu pensei que você tinha concluído. Eu concluí, presidente. Eu estava procurando aqui o número e eu acho que eu nem botei no meu voto. Eu procurei aqui, não achei no voto, né? Eu vou ter que pesquisar lá e colocar Não tem problema, depois você me dá. Não tem problema. Então, vou passar para o conselheiro Mário, já fazer as considerações e já encaminhar para o voto. Presidente, bem rapidamente, primeiro deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão da alteração legislativa. A gente discutiu essa situação mais cedo, né? E a gente tem na Lei 8.212, parágrafo 4º do artigo 31, a seguinte disposição: enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, que aí é o que seria cessão de mão de obra, além de outros estabelecidos no regulamento, os seguintes serviços. Então, nós temos um conjunto de serviços aqui que já foram estabelecidos pela própria lei, mas a lei ela estabelece que o regulamento pode listar outros serviços. E aí, é importante até destacar que, nesse caso aí, nós temos um período limitado, o lançamento está dentro de um período limitado. Por quê? Porque o decreto, ele tinha no seu no artigo 219, parágrafo 2º, inciso 19 também, a seguinte redação. Agora estou indo lá para o decreto. Enquadram-se nas situações previstas no CAPT os seguintes serviços realizados mediante cessão de mão de obra. Aí tem operação de transporte de cargas e de passageiros, e aí depois sobreveio isso uma redação na redação original. Aí sobreveio o decreto 4729 de 2003 e alterou essa redação e excluiu desse rol do regulamento a parte do transporte de carga. Então ficou só o transporte de passageiros, né? E eu me lembro que a gente, na época em que a gente ainda discutia a questão da instrução normativa 971, se colocou lá no artigo 149 dessa instrução, interpretando essa alteração legislativa, o seguinte: ficou assim: não se aplica o Instituto da Retenção, artigo 149, aí vem o inciso 5º, a contratação de serviço de transporte de cargas a partir de 10 de junho de 2003, data de publicação no Diário Oficial da União do Decreto 4729, de 9 de junho de 2003. Então, tem todo esse histórico de alteração da legislação e esse dispositivo legal que atribui ao regulamento o poder de dizer ou de inserir no rol dos serviços prestados mediante cessão de mão de obras alguns outros serviços aí. Então, com relação à questão da alteração legislativa, eu acho que o que está no decreto vale enquanto ele vigorou, e depois, obviamente, por uma questão de conveniência, a administração pública, no caso, o governo, resolveu retirar isso do decreto, paciência, não vale mais. Mas, na minha cabeça, a despeito de toda essa discussão, eu acho que até a data em que a disposição do decreto era vigente, eu entendo que nós devemos observância a essa disposição regulamentar. Com relação aos serviços prestados mediante cessão de mão de obra, a gente tem que o relatório fiscal diz o seguinte: lá no item 8, ele diz: serviços foram tomados. Tem discussão com relação a isso lá no acordo, vou falar um pouquinho sobre isso. Ele diz o seguinte: os serviços foram tomados periodicamente, constituindo-se, portanto,
em uma necessidade permanente, isto é, dentro do conceito de cessão de mão de obra. De fato, as notas fiscais são emitidas para todos os meses, não se enquadrando, portanto, em uma empreitada. Além disso, observou-se que a empresa está sempre à disposição da BASF, mantém equipe, etc., etc. Então, eu dei uma olhada no contrato, eu não achei, Ana Cecília, você citou o contrato numa determinada página, o contrato que eu achei é o contrato de folha 102 e seguinte, deve ser o mesmo, talvez tem alguma confusão nas páginas, porque o processo é antigo, tem página numerada à mão, então, às vezes a gente faz essa confusão. Mas eu dei uma olhada na forma de prestação desse serviço, e eu concordo que se caracteriza na forma que ele é prestado, é serviço de carga mesmo, enfim. E se caracteriza, não é um contrato de aluguel de veículo, é um contrato em que você tem a colocação do veículo à disposição, com motor, com pessoal e tal, para prestar um serviço, em tese, né, para terceirizar um serviço da empresa, mas o contrato é de cessão de mão de obra. Então, eu acho que restou caracterizado, e em razão dessas duas questões, a meu ver, a caracterização da cessão de mão de obra e a alteração legislativa que foi considerada pelo próprio lançamento, né? O lançamento ele se ateve ao período em que existia no regulamento essa possibilidade, então eu vou abrir a divergência, pedir licença, conselheira, abrir a divergência para, no caso, sendo recurso da Fazenda, dar provimento ao recurso. Conselheiro Pedro Paulo. A questão aí é a vinculação à norma, né? A observância da legalidade, né? Deixa eu dar uma olhada. Eu acompanho a divergência, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Maurício. Com divergência, presidente. Conselheiro Marcelo. Voto com a relatora. Conselheiro Rodrigo. Com a relatora, presidente. Eu voto com a divergência. Eu acho que aí é uma questão, como foi colocado aí pelo conselheiro Mário, pelo conselheiro Pedro Paulo, de seguir mesmo de uma questão da norma, né? Então, eu não vejo como afastar. Eu voto, então, eu acho que aí deu empate, não foi isso? O 19E, não é isso? É isso? A essa altura... Não, é isso mesmo, presidente. Então, o número 12 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, por determinação, aí aquela coisa, por determinação do artigo 19E da lei número... Qual é o número da lei? 10.522, né? 10.522. De 2002, acrescido pelo artigo 28 da lei número 13.988 de 2020, em face do empate no julgamento, agora me deu um branco. Negar-lhe provimento, presidente. Não, só uma coisa, aí é o contribuinte, não é isso? É o contribuinte. Não, o recurso é da Fazenda. Não, eu sei que o recurso da Fazenda, mas a contribuição é do contribuinte, não é como o solidário. Isso, é solidariedade? Exatamente. Não é solidariedade. Tá. Peraí, não sei. Se for solidariedade, aí não pode ser o 19E. Você lembra, Nacília, se ele é solidário? Porque como é sessão de mão de obra... Eu não lembro, vou abrir aqui para olhar. Aí é sessão de mão de obra. Sessão de mão de obra, ele não é contribuinte, ele é solidário, não é isso? É solidário, É solidário. Eu estou aplicando, vou aplicar a portaria 260, tá certo? Há um empate no julgamento, efetivamente, mas o 19E resolve favoravelmente ao contribuinte, né? E aí eu tenho que é o solidário, não é isso? O contribuinte é
o prestador do serviço, não é isso? Então, não havia ainda terminado a proclamação do resultado. Ainda bem que eu me lembrei essa altura do campeonato, a gente já está... Não fosse a senhora, eu jamais lembraria disso, presidente. Por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito. Aí eu vou aplicar aqui o voto de qualidade por voto de qualidade e dar-lhe provimento. Em face aí, nós temos a portaria 260, né, que especifica, e o próprio artigo, né, não só a portaria, mas o próprio artigo, esse artigo que o 19 introduzido pelo artigo 28, ele já diz que é relacionadamente ao contribuinte, não ao sujeito passivo, né, dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Ana Cecília, relatora, João Vitor, não é isso? João Vitor, Marcelo e Rodrigo, que lhe negaram provimento, não é isso? O recurso está fazendo, negaram provimento. Designado, posso designar você, Mário? Pode sim. Designado para elaborar o voto vencedor, o conselheiro Mário. Bem, eu agradeço aí a tenacidade de vocês, o esforço, a dedicação, e assim, é sempre bom, acho que a gente aproveitar esses primeiros dias, que aí também a gente depois pode ficar mais tranquilo para o resto da sessão, para a gente poder terminar. Sim, presidente, o número do acórdão que eu achei. Inclusive, tá, da mesma empresa aqui. É o 9202 sim. 01730. 01730, tá certo. Ok. Então, gente, obrigada. Até amanhã. Descansem. Amanhã, às 9 horas em ponto, recomeçaremos, tá certo? Tchau, gente. Cuidem-se. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigada, nosso apoio aí, viu? Obrigadão. Obrigado. Ok, presidente. Boa noite.